Olá, meus amores! Hoje vamos falar de música sertaneja. Vamos falar sobre uma canção composta no ano de 1940 pela dupla Alvarenga e Ranchinho em parceria com o compositor Chiquinho Salles. Vamos falar sobre uma composição intitulada Romance de uma Caveira, que vai misturar esse universo da música caipira, da música sertaneja, com toques de humor, de romance e de terror. Se vocês querem saber como Alvarenga e Ranchinho conseguiram juntar tudo isso, então, senhoras e senhores, venham comigo. Siga meus bons? Uma das fontes que eu consultei dizia que o Romance de uma Caveira, da autoria de Alvarenga e Ranchinho, foi a primeira música de todo o nosso cancioneiro nacional a abordar características do gênero de terror. Isto é perceptível desde a primeira estrofe da nossa música de hoje, que vai definir as bases dessa história ao mesmo tempo aterrorizante, romântica e engraçada. Era duas caveiras que se amava e à meia-noite se encontrava. Pelo cemitério os dois passeava e juras de amor então trocava. Como vocês podem perceber, as bases desta história que eu acabei de citar para vocês são o sujeito da ação, o local onde ela se passa e o tempo quando ela se passa. O sujeito da ação já é perceptível desde o título da nossa música de hoje. São duas caveiras apaixonadas que trocam juras de amor. O local da ação é um cemitério. O tempo é a meia-noite. 3 elementos típicos das histórias de terror. E essa atmosfera de terror, essa atmosfera fúnebre, é reforçada por alguns elementos estruturais da música, como por exemplo a harmonia em tom menor e algumas características até mesmo performáticas dos próprios intérpretes, da própria dupla Alvarenga e Ranchinho, que desde sempre se tornaram conhecidos pela sua performatividade em suas apresentações. Durante a cantoria, eles lançavam uivos, ruídos, produzidos muitas vezes através do vibrato de suas próprias vozes. Vamos ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer a partir de um exemplo concreto. Eles faziam mais ou menos assim. Era duas caveiras que se amavam. Entenderam? Não. Esse vibrato ao final do verso, lembrando uma gargalhada fatal, uma gargalhada mórbida, malvada, reforça a atmosfera fúnebre, como eu já disse para vocês. E essa atmosfera aterrorizante prossegue ao longo da segunda e da terceira estrofe. Na segunda, nós vamos ter outro elemento característico das histórias de terror, que é a tumba. O nosso narrador vai destrinchar as juras de amor trocadas pelas caveiras em cima da louça fria de um túmulo. É exatamente essa expressão que a nossa música de hoje utiliza. E estas juras de amor consistem numa figura de linguagem que nós já abordamos aqui anteriormente, chamada antítese. Ou seja, a aproximação de dois termos opostos. Uma caveira diz para outra que morre de amores por ela. A outra diz para uma que vive em função dela.
Ou seja, morrer e viver foram colocadas próximas uma da outra, elementos antagônicos que juntos constituem a figura da linguagem da antítese, ok? E é uma antítese completamente descabida, porque como é que duas caveiras, que já são figuras mortas, podem dizer uma que vai morrer mais ainda de amor e a outra que vive de amor? Não faz sentido nenhum, e isso reforça a característica do humor da história, juntamente com aquela gargalhada, aquele vibrato que eu exemplifiquei para vocês no bloco anterior. Ajuda a reforçar a atmosfera fúnebre, mas, acima de tudo, deixa a situação, a interpretação muito mais engraçada. Até porque nós estamos diante de uma história que é completamente absurda. Vocês vão ver, a gente chega lá. Na terceira estrofe, outro elemento do terror que é introduzido é a coruja. Uma coruja meio voyeur, que fica observando as caveiras namorando. E quando elas se beijam, olha só que coisa aterrorizante, um beijo de duas caveiras. Quando a coruja assiste isso, ela bate as asas pedindo bis. Mas a partir da quarta estrofe da nossa música, a atmosfera fúnebre é deixada um pouquinho de lado e o humor passa a prevalecer. É nesse momento também que entra a segunda voz. Sim, até então era apenas uma das vozes da dupla que estava cantando. É a partir da quarta estrofe que a outra voz se junta à primeira, mas sem divisas. Ela apenas dobra a mesma linha melódica que já vinha sendo desenvolvida pela mesma. Ok? Então, a partir desta quarta estrofe, a harmonia em tom menor que a gente havia presenciado anteriormente passa para o tom maior e a canção se torna um pouco mais animada, vamos dizer assim, um pouco mais alegre. Isto acontece porque se forma um triângulo amoroso entre caveiras. Olha que coisa fantástica e ao mesmo tempo engraçada, divertida, cômica. Surge no cemitério e ele chega de pé junto, surge o cadáver novo de um defunto. E sendo assim, a caveira vai abandonar o caveiro para ficar com um defunto fresco. Sim, é exatamente essa expressão que a nossa música de hoje utiliza. Ela chama o homem da relação das caveiras, ela chama de caveiro, como se fosse uma espécie de masculino da palavra, sendo que esta palavra não tem um representante masculino, né? E a situação fica ainda mais engraçada e trágica, né? E romântica, no sentido do ultrarromantismo da palavra, né? No sentido daquele romantismo mal do século, daquele romantismo mórbido que a gente vai presenciar em algumas obras literárias do século XIX, como As Noites na Taverna, do nosso Álvares de Azevedo, como Os Sofrimentos do Jovem Werther, lá da Alemanha, do Johann Wolfgang von Goethe, aquela obra romântica que vai terminar em morte, que vai terminar em tragédia. O nosso caveiro, desprezado pela sua amada, toma uma bebedeira e comete suicídio. Só que ele já morreu. Morreu. Por isso que eu falo que até mesmo terminando em tragédia, essa história consegue manter a comicidade. Porque é uma situação completamente estapafúrdia. Duas caveiras que se amam, que depois formam um triângulo amoroso, que trocam juras de amor falando de vida e morte. E aí no final, a caveira fica bêbada. Ela toma uma carraspana e se mata. Mas ela não é mais viva para poder se matar. Vocês entendem? É uma situação assim que só rindo, a gente só achando engraçado mesmo, porque... E ainda mais a interpretação do Alvarenga Ranchinho
torna tudo mais engraçado. Porque é conforme eu disse para vocês, Alvarenga e Ranchinho são uma dupla sertaneja cômica, uma dupla sertaneja quase circense, coisa que a gente observava muito na época do rádio, lá nos anos 30 e 40, que é justamente o ano da música que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, de 1940, a regravação desta nossa música de hoje, em 1968, também pela dupla Alvarenga e Ranchinho. Vou deixar ainda uma terceira versão, cantada pelo Ranchinho, em dupla com o saudoso Rolando Boldrin. E por último vou deixar uma aparição ao vivo da dupla Alvarenga e Ranchinho em um programa da TV Cultura. Olhem que preciosidade! Eu espero muito que vocês gostem. Assim como espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, que fica por aqui. Semana que vem voltaremos a falar de música sertaneja e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.